Olá, eu sou a Mariana Vasconcelos e eu vou falar sobre algumas relações entre forma e conteúdo na pintura tardia do Gustave Moreau, pintor francês do século XIX, que é o objeto da minha pesquisa de mestrado na URGS. Então, nos projetos que o Gustave Moreau desenvolve ao longo dos últimos 15 anos da vida dele, mais ou menos, a pintura dele começa a apresentar uma experimentalidade formal bastante intensa, que ao mesmo tempo vem acompanhada por alguns interesses na investigação de temas filosóficos, como a relação entre espírito e matéria. E nessa produção, e também nas anotações que ele deixou, a gente intui que ele está buscando uma integração entre a linguagem pictórica e o conteúdo que ela devia estar expressando. Então, meu artigo busca um ponto de vista a partir do qual a gente possa apreender esses aspectos da obra dele, não de forma isolada, mas nessa articulação que ele parece estar nos propondo. Então, eu começo explicando o que é essa pintura tardia, né? É uma série de pinturas que são relativamente grandes, e elas são peculiares porque elas mostram, em maior ou menor grau, uma dissociação entre a linha e a mancha, que é muito pouco característica da pintura da época e da pintura dele anterior. Então, em O Triunfo de Alexandre o Grande, para a gente tomar um exemplo, existe uma espécie de rede que é constituída pelo desenho, um desenho de linha pura, e ela vai ser sobreposta a um fundo que é de um colorido indistinto e quase informe, né? A gente verifica que a figuração está sendo sustentada quase inteiramente pela linha. Mas, ao mesmo tempo, esse desenho vai além de simplesmente delimitar as formas gerais, a composição, ele também vai se dedicar aos minúsculos detalhes da ornamentação, joias, flores, a decoração arquitetônica, e eles são tão minuciosos que acabam sendo pouco condizentes com a própria escala do quadro. É possível, e talvez seja natural, a gente atribuir a estranheza dessa visualidade a uma falta de acabamento. E realmente, na bibliografia em geral, essas pinturas são listadas como inacabadas, na maior parte das vezes. Mas o Moreau dava a essas pinturas um lugar de destaque dentro da produção dele. São pesquisas formais e simbólicas que acabaram ocupando as últimas décadas da vida dele, então realmente era importante, a ponto de que o estado de acabamento acaba aparecendo em alguma medida secundária. Eu acho mais interessante supor que, ao explorar essas potencialidades da linha e da mancha de maneira autônoma, eles tenham se deparado com a impossibilidade de sintetizar as duas, né? O próprio processo pictórico acabaria levando necessariamente a uma ausência de acabamento, pelo menos como o acabamento é tradicionalmente compreendido. Mas a gente também pode supor, sugerir que tinha algo no simbolismo dessas imagens que essa linguagem visual fraturada podia ajudar a expressar. Então, além de serem exemplos paradigmáticos dessa linguagem dissociada que ele está desenvolvendo, essas pinturas das quais eu estou falando também tematizam essas questões filosóficas que estavam interessando ele ao longo de toda a carreira, mas que passam a ser abordadas através de programas iconográficos bastante particulares. Então, se antes, nas décadas anteriores, ele estava trabalhando essa relação entre espírito e matéria, ou entre a razão humana e a violência da natureza, como uma questão de luta ou de embate mitológico entre duas figuras, né, como Édipo e a Esfinge, Hércules e a Hidra de Lerna, nessa fase final, essa questão vai se transformar mais em um movimento de progressão espiritual entre esses dois polos, né? A obra dele continua, né, atravessada por dualismos, mas nesses últimos anos a gente verifica uma tensão crescente que se estabelece justamente através dessa busca de uma síntese que é impossível, né? E isso vai acabar tomando alguns aspectos, enfim, uma base filosófica do neoplatonismo cristão, ainda que ele esteja usando uma iconografia da antiguidade pagã ou da mitologia pagã. Mas ele fala explicitamente em desviar, né, em tomar essas imagens do paganismo, mas desviar elas para um significado cristão. Bom, ele desde sempre teve a intenção de que o sentido simbólico da pintura dele fosse também apreensível através dos efeitos da linguagem pictórica. Então, ele fala, por exemplo, que o objetivo dele seria a evocação do pensamento pela linha, o arabesco e os meios plásticos, né? Então, isso seria muito importante, essa conexão entre a forma e o conteúdo da pintura. Então, em relação a essas obras que eu estou discutindo, eu proponho essa questão: como essa forma em particular poderia estar apoiando, expressando ou sugerindo esse conteúdo simbólico e filosófico? Como é que a gente pode analisar as relações entre os efeitos formais da dissociação entre linha e mancha e essa dialética neoplatônica, digamos, entre espírito e matéria, que é o que ele está tematizando? Então, um caminho possível para analisar essa questão
é a gente investigar o estatuto de cada um desses elementos, da cor e do desenho, na pintura ao longo da história, né, da história das teorias da pintura, que é algo que a Jacqueline Lichtenstein faz, e ela nos aponta que isso, em geral, né, historicamente, não foi feito do ponto de vista formal ou visual, mas a partir de argumentos morais e filosóficos, né. Então, a gente vê, desde Platão até a querela do colorido, na Academia Francesa do século XVII, que a cor vinha sendo considerada, né, como o aspecto insubordinado do visual e do sensorial em relação ao verbal e ao filosófico. A cor vai ser associada à sensibilidade pura, instintiva, sedutora, né, e vai ser colocada em oposição ao desenho, que vai ser visto como principalmente racional, discursivo e ideal. E, interessantemente, no contexto da querela, no século XVII, tanto desenhistas como coloristas, né, que estavam debatendo, viam essa dicotomia entre o desenho e o colorido como uma análoga à dicotomia de corpo e espírito. Bom, o próprio Gustave Moreau fala na pintura como também tendo essa dualidade existencial, né, como corpo e espírito, em função de ela ser uma apresentação concreta de um pensamento abstrato, né. E aí eu me pergunto se essa dualidade essencial que ele via no meio pictórico não poderia se refletir, né, em uma divisão desses elementos internos da pintura. Se ele não podia estar se apropriando desses argumentos antigos da querela, por exemplo, de modo a reencenar esse conflito mitológico dentro da visualidade da pintura. A gente já viu que ele está usando uma iconografia bastante particular, né, com elementos de diferentes fontes, e aí eu me pergunto se seria possível argumentar que a mesma coisa estava ocorrendo em paralelo com a abordagem formal, né? Se a separação entre linha e mancha não poderia estar se transformando em um recurso para inscrever essa dialética de matéria e espírito no próprio corpo, por assim dizer, da pintura. Bom, os escritos dele não indicam explicitamente essa intenção, mas a gente pode observar de que maneira cada um desses elementos vai ser usado na pintura, né? O desenho, por exemplo, dessas telas vai ser, como a gente viu, quase exclusivamente presente através dessa rede de linha pura, né, sobreposta, e vai servir a dois propósitos. Primeiro, ele vai delinear essa ornamentação, né, e por outro lado, ele também vai dar inteligibilidade à figuração e à representação espacial, por exemplo, através da construção de edifícios que vão estruturar a perspectiva linear do quadro, ou o contorno das figuras que vão se destacar desse fundo informe, né. Mas nos dois casos, a gente nota que a linha está cumprindo um papel racionalizador, de proporcionar ordem a alguma coisa que, de outra maneira, poderia se aproximar do caos não figurativo. Então, nessa função, ela vai estar ligada principalmente aos objetos relacionados à humanidade, aos esforços humanos de dominação da matéria, seja os corpos humanos ou aquilo que eles criam, constroem, enfim. E, por outro lado, o colorido vai, na pintura dele, nessa pintura tardia, vai encontrar a sua maior autonomia na sugestão da paisagem, de uma natureza que é, de modo geral, representada como hostil e avassaladora. E aqui, interessantemente, a gente encontra uma confluência de alguns elementos que são característicos da pintura romântica da primeira metade do século XIX, né? A pintura de paisagem, a estética do sublime e um uso mais livre da cor e da mancha, que vai chegar, às vezes, a se aproximar dos limites da figuração, né? A gente sabe que essas são todas pautas românticas. Bom, agora a gente pode pensar nessas bases neoplatônicas que ele está trabalhando de alguma maneira, né, e que são expressas através de um acúmulo de elementos díspares, elementos formais, iconográficos, simbólicos, em um todo, né, em uma pintura única, mas que acaba não atingindo, de fato, uma coesão. Se a gente pensar nesses termos neoplatônicos, que a pintura é uma porção de matéria que toma forma a partir da ação do espírito, o próprio processo pictórico poderia estar simbolizando a ascensão da matéria rumo ao espiritual e ao ideal, né? E nesse sentido, o estado inacabado dessas obras acaba se tornando um reflexo do estado inacabado da matéria nesse processo de aperfeiçoamento, né? Esse é um processo que é dialético ou dual, mas que visa a unidade. E essa unidade, interessantemente, não pode ser alcançada na pintura do Moreau, que tem essa dissociação irreconciliável de linha e mancha, assim como ela não é alcançável na vida terrestre, segundo a concepção ou a visão de mundo neoplatônica, né? Então, a arte não vai efetuar essa síntese entre matéria e espírito, mas ela é capaz de explicitar e manter essa tensão entre ambos os polos, né? Então, a gente tem uma arte que pode estar trabalhando essas questões a partir da forma, né? De maneira simbólica, se apropriando simbolicamente desses elementos visuais. Então é isso, muito obrigada.